Tao Te Ching. O amor pelo contínuo aprender e a entrega que esse estado de existir como um aprendiz da vida nos solicita, nos impulsionam na direção do infinito, no qual sempre nos encontramos e que, como real, nos identifica. As tradições buscam acolher através de suas singularidades, e com diferenças superficiais, quando eficientes, atende às distintas necessidades que o ser humano apresenta nesta jornada interior do autoconhecimento. O ser humano, em sua perene busca do infinito, infinito que se apresenta por variados nomes e formas, habitualmente caminha com os olhos fechados na escuridão da caverna do mundo, tateando no escuro para encontrar uma saída. Este busca a luz que intui que existe, pois, de algum modo, a percebe em seu coração. Buscamos, de forma consciente ou não, apresentar uma resposta dármica ao fluir da realidade e, assim, transpor as ilusórias fronteiras cognitivas, desapegando-nos dos velhos e condicionados hábitos e fortalecendo as habilidades. Deste modo, pouco a pouco, desaparece o protagonismo que encobre o coração e entorpece a mente. Apresentamos neste audiolivro a singular leitura realizada por Sesha, mestre do Vedanta Advaita. Sesha nos conduz por poética intuição ao maravilhoso livro de Lao Tse, Tao Te Ching, livro que é patrimônio espiritual da humanidade. Por ser fonte de sabedoria universal, Tao Te Ching possibilita ser estudado de muitas formas e em distintas profundidades. E isto tem se repetido por séculos, e assim continuará. Que possamos aprender por correta audição e posterior reflexão. E muito obrigado ao Mestre Sesha por compartilhar a expressão da não-dualidade através deste legado da humanidade. Dito isto, apresento o audiolivro Tao Te Ching, ícone da espiritualidade mundial, na reflexão de Sesha. Tao Te Ching, aforismo 1. O Tao é o Tao e algo mais. O Tao chamado Tao não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o verdadeiro nome. No princípio, o céu e a terra não têm nome. Com nome, é a mãe de todos os seres. Por isso, aquele que se liberta dos desejos contempla a secreta perfeição. Aquele que se enche de desejos contempla apenas as suas fronteiras. Os dois nasceram juntos, mas levam distintos nomes. Juntos, são chamados de mistério, mistério mais profundo do mistério, e são a porta de toda a maravilha. Interpretação do Tao através do Mestre Sesha. Aforismo 1. Pode-se dizer que este primeiro aforismo contém em si mesmo grande parte dos ensinamentos taoístas. Iniciaremos afirmando que o seu voo metafísico é muito elevado. Vamos esclarecer neste ponto o que entendemos por metafísica. Esta foi uma palavra criada por Andrônico de Rodas para designar um conjunto de textos sem títulos de Aristóteles, e é a continuação dos 8 que versavam sobre a física, sobre a natureza. Nele se fala sobre a protofilosofia, ou filosofia primária. Se disserta sobre a compreensão causal, a intrínseca razão de ser do existente. Essa é a concepção que ainda hoje em dia se tem do que é o marco de estudo da metafísica, ou seja, a busca causal filosófica.
Ocorre que essa busca foi processada no Ocidente sob dois aspectos, o religioso e o filosófico, levando ao surgimento de dois conceitos que tratavam de demonstrar este primeiro princípio em função da premissa utilizada no momento de apresentar a Deus ou o ser, respectivamente. Pois bem, este primeiro princípio constitui na cultura chinesa o eixo sobre o qual gira, em sua maior parte, o minucioso estudo metafísico desenvolvido pelo taoísmo, que foi designado como Tao. No entanto, o termo Tao possui conotações únicas que resultam ser muito distintas à compreensão que no Ocidente se tem sobre o que é a realidade. No Ocidente, impera um afã categorizador que todo o preenche, um afã que alcança inclusive ao metafísico. Categorizar é outorgar níveis. Se tem buscado categorizar o primeiro princípio, dar uma razão de ser sobre a sua natureza, de como é, como funciona, conduzindo-nos irremediavelmente a algo impossível e expressado em absurdos paradoxos. Temos categorizado as palavras e, com isto, as ideias. Temos categorizado a substância e, com isto, os corpos. O que não temos podido categorizar é aquilo que está além da substância e além das palavras. Aquilo que é por si mesmo. Este princípio gerador, que está além de toda a categoria, é o que Lao Tse busca apresentar através do chamado Tao. O Tao está inclusive além da categorização polar que apresenta o princípio do Yin e Yang, que não é uma experiência feminina nem masculina, mas envolve absolutamente toda a experiência e toda a categoria. Talvez a ideia mais próxima, sugerida no Ocidente a respeito do conceito do Tao, seja representada pela equação de Schrödinger, que determina as infinitas probabilidades de localização em tempo ou espaço de uma partícula subatômica. Assim, e desde uma perspectiva quântica, poderíamos dizer que o Tao é o conjunto entrelaçado de infinitas probabilidades de expressão do ser. Graças ao princípio de incertezas, uma partícula subatômica possui, antes de ser detectada, uma série de infinitas posições na forma de tempo, espaço, velocidade angular e energia. Este conjunto ilimitado de características que na física se apresentam a nível formal é traduzível a nível filosófico em termos de nascimento, morte, existência, amor, felicidade, inteligência, e assim ad infinitum. Para determinar finalmente que toda condição é própria do Tao, por estar ele inerente em todas as coisas, transcendendo esta multiplicidade como princípio gerador que, não sendo parte, está em todas as partes. O Tao não é escolhido. O Tao nos escolhe. A visão que temos do princípio que esta palavra evoca, o reconhecimento e a compreensão que se manifestam, simplesmente se dá, surgem de maneira espontânea. Como dizia Buda, ao Nirvana se chega de súbito. Não se pode planejar a ida ao Nirvana. Não é possível planejar mentalmente a concepção do Tao. Esta é uma palavra que tem sido levada a seus próprios terrenos por muitos comentaristas, independentemente do que se é possível dizer sobre ele. O Tao está muito além de qualquer definição. É por isso que o taoísmo fica flutuando no etéreo ar de sua própria definição e, assim, se torna acessível a qualquer um. O camponês mais simples, ou a pessoa erudita, tem a opção de aproximarem-se da vivência que os seus aforismos evocam, fazendo isto através de sua própria e pessoal habilidade.
O Tao se revela como uma possível ferramenta nas mãos de qualquer pessoa, sem importar qual seja a condição cultural ou o desenvolvimento intelectual que possua. Por ser inconcebivelmente próximo a tudo que existe, e por fim a nós mesmos, todos podemos investigá-lo e, eventualmente, conhecê-lo, vivê-lo. E o fato de poder entregar a toda pessoa essa oportunidade de encontro com tal faz desse texto algo maravilhoso. Diferentemente de outras tradições, como a hindu ou inclusive a própria cristã, no taoísmo não se apresenta um desenvolvimento de um conceito central. No hinduísmo, mais especificamente no Vedanta Advaita, se apresenta a realidade como sendo a consciência, e mesmo que este seja um conceito de difícil apreensão, buscamos nos aproximar das suas expressões como o saber ou como o amor, de forma que se apresenta uma via, um caminho. No cristianismo, pelo menos inicialmente, se apresentou o amor como prerrogativa máxima. No taoísmo não existe uma via que determine uma opção mais próxima ao encontro com aquilo que é o princípio gerador chamado de Tao. O Tao contém e conjuga em si mesmo todas as opções polares que se apresentam no universo. A inicial, como céu-terra, desejos, não desejos, fronteiras e ausência delas, calor, frio, dia, noite. O Tao sustenta toda condição, toda polaridade, mas a supera a todas. O Tao é próximo, amigável, simples como respirar. Não se requer de nada especial para conhecê-lo, e nesse sentido, o Tao é afável em sua extrema proximidade. Mas é aí que se encontra as suas complexidades. Para a captação daquilo tão próximo, pois não há distância alguma com ele, a mente o transforma em algo simbólico mediante a linguagem. Assim, através de sucessivas contraposições, é revelado o gênio construtivo das ideias de Lao Tse, na forma de mecanismos linguísticos geradores de uma modalidade de surpresa que torna claro que o que buscamos está além das afirmações pronunciadas e inclusive de suas negações. Esta foi a estranha forma de apresentação que impregnou em determinado momento o budismo. O taoísmo nasceu na Índia, estendeu-se pela China e no final chegou ao Japão. Na China, parte desta nova corrente foi influenciada pelo budismo, dando origem à variante conhecida como Zen. Assim, o budismo Zen possui uma argumentação interessante e complexa que alcança o grau máximo de expressão nos koans. Um koan é uma afirmação às vezes absurda e às vezes paradoxal. Em alguns momentos evoca uma imagem altamente sugestiva, que busca deslizar a mente a um colapso, a uma suspensão emocional e dialética que possa ser categorizada de uma compreensão superior. Um exemplo de koan. Duas mãos produzem um som ao golpearem-se mutuamente. Qual o som produzido pelo golpe de apenas uma mão? Pensar sobre o impensável é um frequente truque que o taoísmo apresenta para induzir o salto mental a outras esferas, apresentando um possível trampolim para uma percepção do Tao. Este modo de reflexão, associado ao conjunto de múltiplas apreciações simbólicas, se converte na via para transitar desde a ignorância ao conhecimento do Tao. É assim que o taoísmo se torna aberto, essencialmente livre. Está desenhado para qualquer pessoa, instruída ou não. Está feito para que se entenda e para que não se entenda. Possui um forte véu intuitivo e uma apreciação simbólica inimaginável. Se o Vedanta, por exemplo, fala de que pensar é relacionar nomes e formas, e apresenta que desta forma dialética e racional é impossível de se alcançar racionalmente a compreensão da essencialidade das coisas, o taoísmo expressa esta impossibilidade de uma maneira muito poética. Como faz o aforismo:
mediante uma contraposição, exclamando que o tal não pode ser nomeado e que tudo que pode ser nomeado não é o tal. Existe um segundo elemento neste primeiro aforismo que aparecerá recorrente ao longo do texto. E é o que faz referência à polaridade que impregna todas as coisas, ilustrada pelo princípio do Yin e do Yang. O taoísmo está embebido na dualidade que se percebe em todo o existente. Para a tradição chinesa, o universo é um jogo pendular de duplicidades, de polaridades dinâmicas, de conteúdos que se opõem. O universo é um jogo de extremos contidos na essencialidade do Tao. Ocorre, no entanto, que nunca se explica o processo através do qual a dualidade emerge do Tao. Tampouco se apresenta o que é que tem que ser feito com exatidão para atravessar a dualidade e chegar ao Tao. Isso fica como sendo um mistério, uma curiosidade que a mente racional jamais poderá resolver. O mistério dos mistérios. A tradição chinesa está profundamente embebida pela dualidade polar que existe em todas as coisas. Para eles, é uma condição viva, ao ponto que a sua ciência, a sua medicina e as suas atividades artísticas têm relação com um jogo de extremos que se dá em tudo que existe. De fato, os diferentes modos de como esta dualidade pode expressar-se estão totalmente identificados no livro conhecido como I Ching, o livro das mutações. Existe a possibilidade de ordenar as múltiplas dualidades através das categorias estabelecidas mediante uma linguagem simbólica, circunstância que levou o I Ching a tornar-se um texto oracular. Esses dois elementos, a condição abstrata do Tao por uma parte e a dualidade universal expressada como Yin Yang por outra, fazem com que na tradição taoísta se configure um profundo nível simbólico, expresso em uma linguagem peculiar de assombro, surpresa e intuição. Condições que catapultam esta tradição a uma maneira excepcional de pensar. O taoísmo é absolutamente contrário a todo dogma, a toda moral, a toda forma de estreitamento mental. Busca a todo custo impedir que seja possível determinar de maneira segura algo, porque qualquer determinação deste tipo implica uma opção equivocada. Procura uma liberdade que alimenta a si mesma, promovendo um modo de pensar livre de qualquer condicionamento. É assim como se configura as expressões artísticas, onde o importante não é a técnica, mas sim os cânones estéticos que se sugerem ao artista quando este desaparece enquanto a realiza. Na poesia, ocorre outro tanto. As palavras apenas têm valor na medida que induzem em quem as escuta um colapso, uma surpresa, ou tudo isso junto, catapultando ao desconhecido na forma de compreensão viva e intuitiva. Há um terceiro elemento no aforismo sobre o que convém ressaltar: os desejos. Na medida em que a duplicidade da criação vai desenvolvendo-se, chega um ponto onde a concatenação das polaridades começa a formar a realidade das categorias e, com isto, a realidade dos corpos. Finalmente surge o ser humano com seus níveis de pensamentos e desejos. Desde a perspectiva taoísta, o mundo dos desejos representa o último extremo em que cai a criação quando está sujeita ao marco de espaço e tempo. Os desejos são as construções mais estruturadas e, portanto, as mais caóticas. Constituem um local onde se encontra em maior intensidade a ignorância, o local por excelência onde é mais fácil encontrar uma dualidade primária. Diferentemente do Vedanta, que denominou de Maya a força que impulsiona a que Atman se expresse através de infinitos nomes e formas, o taoísmo decide por deixar este mistério quieto e simplesmente o envolve em uma aura de surpresa que nos conduz a uma íntima convicção. O mistério da vida não tem que ser resolvido.
tem que ser experimentado.